Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre como lidar com os erros alheios. Olha só que coisa difícil, complicada. Eu estou aqui com Miriam dos Anjos, Patrícia Mendes é a nossa convidada, e a gente vai falar sobre como que a gente lida com esses erros que os outros cometem e a gente julga tanto. Bem-vinda, Patrícia, tudo bem? Obrigada, meninas. Olá, Papo Espírita. Feliz de estar com vocês. Que bom, Patrícia. Você é trabalhadora da FEB, Federação Sim. Espírita do Brasil, e aqui da Comunhão Espírita de Brasília. Tem muita palestra da Patrícia na TV Comunhão. Patrícia, então vamos começar te perguntando, como é que a gente avalia o erro que o outro cometeu? Então, Ana, esse é um tema profundo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? A questão é que o erro do outro, aprendemos com a doutrina espírita, na verdade, pertence ao outro. Só que nos impacta. Muitos deles, né? E como que a gente lida com isso? Primeiro, a gente aprende com o mandamento maior a se proteger. O não esquecer o ti mesmo de Jesus, né? O pronome oblíquo. Então, o mandamento ali maior de Jesus é amar a Deus, o próximo, como a ti mesmo. Então, proteja-se. Se o erro do outro está te ferindo, está te machucando, né? Está te causando danos e transtornos, proteja-se. Então, o que a gente pode fazer é não julgar o outro. Entendemos assim dentro do Espiritismo. Por quê? Porque o outro é um mini-universo. E, na verdade, por mais que a gente conviva bem próximo com alguém, a gente estava até conversando sobre vida familiar agora mesmo, né? Então, eu, por exemplo, eu sou casada há muitos anos, então a gente convive há muito tempo com uma pessoa, por exemplo. Mas você não sabe de verdade o que está dentro daquele pequenino universo que está, às vezes, a um braço de você. Você imagina com todas as pessoas da nossa vida de relação. Isso é impossível. Uhum. A gente não sabe. Então, partindo do pressuposto que a gente não sabe o que move aquela pessoa, não dá para julgar. Eu não sei por que você agiu assim. Eu não tenho como mensurar o que moveu o seu ato, a sua escolha, a sua atitude. Então, o que eu posso fazer? Me proteger. E com relação ao ato, já que eu não vou julgar a pessoa. Porque às vezes a gente fala assim, e eu entendo, né, com um pouco de estudo, que é de maneira equivocada. Às vezes eu ouço nas casas espíritas, quando a gente fala assim, não vamos julgar, parece uma solução simplista. Exato. Então, Não vou me envolver. Não julgar não significa postura passiva Exato. nem se omitir, porque isso também é um equívoco. A omissão também é uma falha grave. Uhum. Né? Basta a gente ir no Evangelho lembrar de Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos lavar as mãos foi um ato absurdamente equivocado. Entenderam? Eu estou falando, então, que a gente não, quando a gente aprende a não julgar o outro, isso não nos isenta de avaliar o ato e as consequências dele, a atitude e no que aquilo impacta uma ou mais pessoas. Para que isso, gente? Para eu pautar a minha ação. É assim que eu entendo como estudiosa do Espiritismo, entenderam? Uhum. E o meu caminhar de aprendizado tem me levado para essa direção, é um esforço. Então, assim, eu não tenho como julgar a Miriam nas escolhas dela, não tenho. Mesmo que eu convivesse proximamente, intimamente com a Miriam, não teria como julgar, porque há batalhas íntimas no coração de cada pessoa que pertencem àquela pessoa, entenderam? Então, eu tenho como julgar a pessoa, mas eu posso avaliar o ato e, a partir da atitude, trazer para mim, que esse é o processo do crescimento, que é individual, né? Que é a sua cota de labor, entendo assim. Então, assim, isso eu não faço. E é interessante que você está trazendo, né? Porque, primeiro, a gente também se auto-justifica por muitas coisas, né? Ou se justifica, não, é aquela pessoa de julgar sentenciando, né? A pessoa e não o ato, né? E a gente aprende com Jesus que a gente não deve ser conivente com o ato, né? Exatamente, Equivocado. é isso e a mesmo. pessoa, estou falando isso tecnicamente, como diz o outro, né? Não Na que isso prática é outra. seja colocado facilmente na prática. É difícil. E não julgar a pessoa, porque a pessoa está no mesmo caminho que eu. Exatamente. Como eu não sei nem como vou reagir a determinadas circunstâncias da vida, que a gente não sabe, né? Acontece alguma coisa que a gente nem... Nossa, eu agi assim, nem imaginava, né?
é difícil mesmo a gente, por isso que é impossível, mas não é questão de impossível, é não deveríamos. Não é uma coisa correta a gente julgar alguém por uma visão rasa que a gente tem da gente mesmo que dirá do outro, né? E aí, Patrícia, você me trouxe 2 virtudes que também são difíceis e estão muito correlacionadas a essa atitude que você nos traz, que é a compaixão, Sim, que é a indulgência, né? sim. Porque nesse momento que a gente está nesse nível evolutivo, a gente se espelha muito no outro, né? Se Sim. você ou a Ana me falar alguma coisa que é um conflito meu interno, aquilo vai fazer uma feridinha e eu vou reagir não a vocês, mas o que eu senti novamente, né? Daquilo que vocês trouxeram que já existe em mim. Então, eu queria, assim, fala um pouco pra gente como é que a gente desenvolve compaixão e indulgência. Entenda assim, Miriam, que todas as virtudes, para alcançar, a gente tem que começar. Então, como que eu alcanço o patamar da compaixão, que é um desafio para todos nós? Dando o primeiro passo, dizem os budistas, a gente vai conseguir subir o Monte Fuji. Então, assim, no estágio evolutivo, como você me citou, que a gente está na Terra hoje, arrisco dizer, eu ia falar todos, mas a quase totalidade, eu acho que eu sou mais assertiva quando eu falo assim, não nasce com esse sentimento compassivo no coração com relação a toda a humanidade. Então, eu consigo, né, sentir com veemência a compaixão no meu coração com relação aos meus seres queridos. Por exemplo, seres amados do meu coração, né? Ou com relação àquela intimidade onde eu estou matriculada. Mas com relação à humanidade inteira, nós, como totalidade, ainda não sentimos. O que a gente faz? Porque essa é a meta. Começa. Então, qual é o início da compaixão? A empatia. É assim que eu entendo nas minhas reflexões junto com Joana de Anjos na série psicológica. Por quê? Porque a empatia ainda é racional. E a compaixão não, a compaixão é pela via do coração. O compasso vem na misericórdia, que é o caminho do coração. E a empatia não. Então, eu estou aqui pensando como é difícil para Ana e para Miriam conduzir um diálogo sobre um determinado tema, por exemplo, entendeu? A depender de quem esteja aqui conversando com vocês. Então, quando eu reflito sobre isso, eu estou sendo empática. Eu estou me colocando lá de vocês e pensando, nossa vida, o trabalho das meninas é muito valoroso. Como elas conseguem, às vezes, num entrevistado assim, por exemplo, como eu, tirar água de pedra. Então, isso daí é empatia. É racional. Eu me coloco no seu lugar e começo a pensar, puxa vida, será que, hipoteticamente, o sapatão tá apertado? E mesmo assim ela tá fazendo um sorriso? Será que a Miriam estava mais preocupada com a filha dela, ou com a neta, ou com um familiar, e tá aqui fazendo? É racional. Daí empatia. É preciso começar. Então, quando eu começo a fazer esse esforço da empatia, de me colocar no lugar do outro racionalmente, vai se tornando natural. Vai ficando natural. É como a análise do erro alheio, sabe? Quando eu compreendo que não me cabe julgar e que o outro, às vezes, agiu, não foi comigo, foi com a dor dele, aí eu consigo, no esforço empático, ir amadurecendo o sentimento. E aí me solto, não, peraí, essa reação sua não me pertence, tá bom? Essa sua reação colérica, raivosa, tá demonstrando uma ferida. Eu posso não poder ajudar na sua ferida nesse momento, mas isso não me pertence, eu vou pegar pra mim. E aí daí é básico. Não se torne, pelo amor de Deus, aquilo que te feriu. Então, se o outro foi raivoso com você, não seja com ele. Para você não atravancar o seu processo por uma dor que não te pertence. Porque a gente controlar o revide, né? Exatamente, porque senão você vai se tornar aquilo que te feriu. Qual é o avanço disso? Pelo amor de Deus, não tem. Entendeu? Mas a gente ainda está tão longe não, sim, desse pensamento, sim. né? Porque, nossa, eu observo Sim. Não só o noticiário, mas as redes sociais, onde as pessoas podem expressar suas opiniões, né? Os seus comentários. E, meu Deus, qualquer notícia... e a gente está cheio de notícias impactantes, né? Porque a gente tem guerras, a gente tem corrupção, a gente tem violência, e as pessoas estão condenando as outras o tempo todo. E eu tentando fazer esse exercício, às vezes eu me pego pensando assim, se eu estivesse talvez no lugar daquele político, ou no lugar daquela pessoa que tem um poder, como será que eu agiria? Porque a gente logo mede, põe uma régua, que a pessoa tinha que ser perfeita, a pessoa não pode errar. Não que a gente tenha que ser conivente com aquele erro. Não. Porque, às vezes, os erros... Não, às vezes não, né? Acho que quase sempre eles impactam muita gente, de uma forma muito grave. Né? Então, a gente também não pode achar que aquilo está certo.
E como é que eu vou medir que aquilo está certo, né? Para dizer que aquilo está certo ou está errado? Porque para um grupo aquilo está certo, para outro grupo aquilo está errado. Então, como é que eu faço para lidar com esse mundo cheio de controvérsias, de pessoas ainda num caminho maldoso, num caminho que prejudica, num caminho que, Sim. né, tolhe o direito dos outros, causa fome, causa miséria, causa morte. Como é que a gente faz para lidar com isso? Porque tem muita coisa errada ainda, né? Tem várias reflexões sobre sua fala, Ana, que é muito rica. Então, assim, o avanço do espaço tecnológico e a abertura criou para a gente uma egrégora tecnológica. Veja assim, na época dos neoplatônicos, por exemplo, na época áurea da filosofia, por exemplo, não que hoje não seja um espaço filosófico, até porque a gente está numa religião que tem uma vertente filosófica, que o espiritismo tem o seu tríplice aspecto, né? Vamos pensar na filosofia. Tinha ali a egrégora, as pessoas falavam. Aí, com o avanço social, o nosso espaço de fala foi ficando restrito. Com o avanço tecnológico, eu entendo, refletindo no espiritismo, que todo o avanço humano se dá em espiral. Então, eu vou de um extremo a outro e alcanço equilíbrio. Vou de um extremo a outro e alcanço equilíbrio. Porque o avanço, eu entendo, sempre está no caminho do meio, como dizem os budistas, né? Quando eu alcanço o equilíbrio. Quando a gente já abriu, destravou um espaço de fala, o que acontece? Nós somos como criaturas atrasadas, como você mesmo falou, péssimos ouvintes. Porque a gente só sabe falar. Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre alguma coisa. Entenderam? Então, o espaço aberto deu para isso. Todo mundo quer falar o que pensa, sem muitas vezes medir, porque somos criaturas moralmente atrasadas. Se a minha fala está atravessando o espaço do outro, está ferindo o outro, você tem o direito de falar isso. Se a minha fala vai te ferir, você passa muito bem sem a minha fala. Entendeu? Para sermos bons dialogadores, a primeira coisa é sermos bons ouvintes, que nós não somos. Então, tem esse problema. Agora, como que a gente faz, então? Porque todo mundo fala, sai ferindo, sai magoando, sai acusando, sai colocando o dedo na ferida dos outros nesse espaço. Eu não preciso ser igual ao outro. Então, eu resgato o Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ser no mundo. Então, eu posso estar onde eu quiser. Eu posso estar em qualquer espaço, físico ou tecnológico, que a vida me permite estar. Mas eu posso ser ali uma pequenina luz. O Espírito fala que a gente pode ser um pequeno fósforo. Então, se a minha fala não agrega, se a minha fala não constrói, se a minha fala edifica, vamos ser sinceros, o mundo inteiro passa sem a minha fala. Entenderam? Por que eu tenho que falar? Porque é um distúrbio meu. A minha necessidade de botar para fora. Os outros não têm que ser recipiente de qualquer coisa que eu tenha para falar que não está construindo. Então, para e reflete. Então, assim, agora, eu não posso ensinar isso para os outros, a não ser para os meus filhos, que agora já alcançam a idade de adultos jovens e Deus queira que a semente floresça. Eu creio que está florescendo, mas eu não posso ensinar isso para o mundo, mas eu posso viver. Então, assim, eu resgato o Francisco de Assis, né? Que ele falava para o tempo dele, mas eu penso que serve para hoje. Sempre vai servir, não passa, né? Os trabalhadores de Jesus não passam. Ele dizia assim, evangelize sempre. Sempre. Então, esse mundo aí, não é um mundo que está precisando de evangelização? Sim. Mas ele dizia assim, evangelize sempre. Sempre. Você que já conheceu o Evangelho de Nosso Senhor. Mas presta atenção. Quando precisar, quando for necessário, use as palavras. Porque a exemplificação é na vivência, né? E o silêncio fala muito. Então, eu não vou. Eu vou resgatar Gandhi. Eu posso ser fazendo o esforço, né? Os espíritos dizendo do esforço, de ser a mudança que eu quero ver no mundo. Então, eu quero um mundo mais solidário, um mundo mais fraterno, um mundo mais pacífico. Mais que pacífico, pacificador, né? Que é aquele que levanta a bandeira da paz e fala, não dá mais pra gente construir muro entre a gente, porque o mundo já tá lotado de muro, a gente precisa de ponte. Eu não tenho como pautar o outro. Eu não tenho como falar pra você agir assim, mas eu posso. Eu posso. E talvez a minha decisão ajude o outro, né? Nas reflexões dele. Quando você falou das palavras, palavra é importante, né? Vai com toda a energia, né? Exatamente. A gente tem que lembrar disso, né? Vai toda aquela energia que me lembrei também, quando falarmos, aquilo que nós vamos dizer, a gente tem que passar pelo filtro, né? isso. É bom, é útil, é verdadeiro. Não é verdade que eu estou dizendo? Porque a gente fala as coisas sem filtro, né? E eu tenho prestado atenção, Patriciana, que
me parece que a Covid foi um grande divisor de água para as atitudes humanas nesse momento, Sim. sabe? Eu tenho essa percepção. É como se, naquele isolamento, nós perdêssemos a noção de que era necessário ter controle sobre nós mesmos, né? Necessário. Então, eu vejo nas redes sociais, cada um coloca como que é a sua opinião, Pois é. né? E se essa opinião... ninguém pode discordar da sua É. opinião, da sua verdade, né? E aí, me parece que as palavras não estão sendo dosadas porque eu também não tenho controle sobre mim mesma, Exatamente. né? Eu não tenho um horizonte para onde eu estou indo. É como se tivesse tudo num grande liquidificador, né? Tudo batido assim, sem entender. E quando você fala de compaixão e indulgência, e eu achei interessantíssimo quando você dá uma pausa, né? E fala, primeiro, antes da compaixão, vamos aprender a empatia. Exatamente. Nós estamos nessa fase inicial de nos colocarmos no lugar do outro. Não com a nossa experiência, não. Patrícia e Ana fizeram isso comigo, mas eu tenho que ser empática, porque é racional, né? Mas na minha família, naquilo que eu entendo que é certo, elas erraram. Não está certo isso, não. Então, assim, não vou falar, avaliar, julgar fica muito pesado. Não é avaliar você ou Ana dentro de uma questão minha, né? Do que é verdadeiro para mim. Naquela situação, que é muito diferente, naquela situação, como é que eu agiria? A Ana falou isso tão importante. Excelente. A gente não se coloca no lugar do outro. A gente quer que a nossa verdade, entre aspas, seja a verdade que seja consenso para todo mundo, que todo mundo use a mesma régua, né? Como você falou, né, Ana? Então, assim, primeiro a empatia, né? Então, colocar-se no lugar do outro o que eu estaria fazendo se eu estivesse naquele lugar. E olha que existem posições e circunstâncias que a gente não sabe como ia se comportar. Exatamente. Não sabe, né? Exatamente. A gente não sabe o quanto de violento nós temos dentro de nós. É o lado sombra. Nós né? não sabemos, como está na sombra, nós não sabemos quem fomos antes, né? Agora a gente pode estar com a carinha mansa, né? Falando manso, mas dependendo da circunstância, aquele ser, né, belicoso, raivoso, né? Ele aparece se a gente não tiver conta. E marchar para a compaixão é bem difícil, né? E que dirá chegar na indulgência, né? Então, aí você começar, né? Aí, muita riqueza na sua fala também, Miriam. Pensa assim, que também a gente precisa acolher tudo isso que está na gente. Que você citou, que é o nosso lado sombra, o lado que pode explodir raivoso também em nós. Tá tudo isso em nós, existe. E tá tudo bem, porque a gente está habitando um ambiente expiatório, que é um planeta expiatório porque a gente se liga a ele por sintonia. Então, não vamos ter ilusões sobre nós. Significa que a gente está aqui porque a gente merece estar num orbe como esse. Agora, os espíritos nos cobram o levantar-se disso. Então, não ter leniência nem com nós próprios. Entendeu? Então, assim, a palavra julgar parece pesada. Mas, no Evangelho de Jesus, a gente aprende que o Pai não quer a morte do pecador, mas do pecado. Então, você pode julgar o ato? Pode usar esse verbo julgar? Porque, às vezes, como a gente... Voltando no começo da nossa fala, a gente é meio com medo, né? Não vamos julgar. Peraí. Não vamos ser omissos. Eu posso julgar esse ato? Esse ato eu posso. Pra quê? Pra eu decidir que esse aí eu não faço mais. Ou se fui eu que o pratiquei, não farei novamente. Se foi alguém que fez, eu não faço mais porque eu falo não faço mais porque a gente tem que pensar que nós estamos vivendo mais uma vida dentre várias vidas. Então, quem vai dizer, como o Emmanuel fala assim, olha que bonito. Já a gente volta na palavra julgar, mas o Emmanuel diz assim, o malfeitor, aquele que errou feio bastante na Terra, esse aí é apenas um de nós que foi descoberto. Entendeu? Então, pois é. Então, você pode julgar, voltamos agora ao verbo. Pode julgar? Pode. O ato, não a pessoa. Eu não sei o que move meu irmão. Ele habita um orbe expiatório como eu, ou seja, nós estamos aqui encaminhadas juntos. Eu posso não ter já conquistado uma virtude que ele não conquistou, mas ele tem outra certamente que eu não tenho. Entendeu? Então, eu não julgo a pessoa. Para pessoas que erram feio bastante na Terra, como diz o Frejá, tem aqueles que erram feio bastante? Tem. A Terra tem suas instâncias de julgamento. Então, entreguemos para esses que erram feio bastante nas instâncias de julgamento da Terra. Agora, eu e meu coração, não me cabe julgar o irmão. Não me cabe. Mas eu posso avaliar o ato. Pra quê? Pra falar isso daí, Patrícia, não dá pra você fazer, filha. Isso aí não dá mais pra fazer. Por tudo que você já aprendeu, né? Que é por misericórdia que a gente aprendeu, falando agora só para os espíritas.
É por misericórdia, não é por merecimento que a gente tem acesso a tanto conhecimento, que nos ajuda a discernir melhor. Aí alguém poderia perguntar, você nem sabe minha vida, como é que você sabe que eu não tenho merecimento? Eu sei porque a gente tá tudo na casa expiatória. Então, nós somos tudo que é tudo atrasado. Então, o que não chega, chega por misericórdia mesmo. Porque a gente já é devedor. A gente é devedor do ar, Verdade. devedor da vida, devedor de tudo. Então, o que chegou é... Só de entender isso já muda tudo. Já muda. Então, aí, o que eu faço? Com tudo isso, eu decido isso daí, filho, não dá pra fazer mais. Isso eu não faço. Esse ato eu não pratico. Agora, eu me acolho quando eu erro. Também. Faço do erro alheio e faço o meu próprio erro. O que eu faço quando eu erro? Os espíritos já sabem que a gente vai errar. Porque a gente é atrasado. Levanta. Não fica cristalizado. Levanta. Acolhe o seu erro e decida não fazer mais. E peça perdão, né? Que é uma outra vertente, né, dessa questão do erro alheio, que quando o erro é meu, né, eu muitas vezes tenho que olhar para aquilo e falar, meu Deus, olha aqui, isso que você falou, né? Eu errei isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu só posso pedir perdão, reparar. Isso. E quanto antes, melhor, né? Agora, o outro lá não me pediu perdão. Aliás, tem perdões para a humanidade, que as pessoas deveriam pedir para a humanidade, né? E a gente não sabe se vão pedir um dia, o que vai acontecer. A gente aqui na doutrina espírita entende o que é a justiça divina, entende como funciona a lei de reparação, né? Amor, caridade, a reparação vem pelo amor, mas até que chegue pelo amor vai rolar muita coisa, vai rolar muita dor, né? Mas como é que eu olho para aquela pessoa que está errando feio comigo, né? Às vezes tem muito dentro da minha casa, né? Tantas traições, tantas coisas complicadas que ainda acontecem, tantos problemas com pais e filhos. Como é que eu começo a olhar a partir de agora que eu estou assistindo o Papo Espírita? Aquela pessoa errou tão feio comigo. Como é que eu posso olhar para ela de uma outra forma? Mais apaziguadora para mim. Essa reflexão talvez nos convide para outro Papo Espírita, que é a necessidade do perdão. E o perdão não acontece assim, né? Porque, às vezes, também, de maneira superficial, a gente pode falar, eu já escutei até na casa espírita, falando, perdoa. E, assim, perdoar não é um processo, que você acorda e fala, eu perdoei. Talvez eu perdoe porque você derrubou meu copo d'água. Isso não chega nem a ser perdão, é desculpa. Mas há feridas que são graves, sérias e dolorosas. E não reconhecer a legitimidade da dor do outro é uma falha. Entendeu? É uma falha nossa no nosso processo de empatia, para a gente alcançar a misericórdia. Reconheça aquela dor naquela pessoa, que é legítima, tá doendo. Né? O que você faz com o corte? Você limpa, faz a asepsia e começa a fechar. Né? E fecha. E o processo de cicatrização no corpo físico tem um ciclo. Né? Dependendo da profundidade do corte, pode até ser lento, né? Com o perdão vai acontecer algo similar. Então, assim, a primeira coisa é perceber, como o André Luiz fala, que o outro que me fere, muitas vezes, ele não quis me ferir. Ele só quis ser feliz. Você citou aí casos de traição, né? Então, assim, o outro que me fere, muitas vezes, não deliberou isso. Ele quis ser feliz. Agora, criaturas atrasadas que somos, às vezes, na força do ego, a minha escolha de felicidade impacta e fere, machuca muitas pessoas. E às vezes, egoísta também. É egóico. Né? A gente é egóico. Porque quando a gente evolui, a gente pensa assim, que, como diz Alcino lá no livro Renúncia, se a minha escolha de felicidade vai ferir, machucar e massacrar os outros, espera aí. Há um outro caminho de Deus para mim. Mesmo que eu tenha que renunciar a esse momento feliz, esperando um momento em que eu possa ser feliz sem ferir os outros, né? Eu não quero me machucar, mas também não tenho o direito de sair pisando nos outros dessa forma. Olha o impacto das minhas escolhas. Analisa. Então, a André Luiza fala que, às vezes, o outro que nos feriu, ele não quis. Então, essa reflexão, que é racional, nos ajuda no início do processo do perdão. No início. Sim. E você está falando, Patrícia, pensei que às vezes a gente também mente para a gente mesmo, né? Então, não, é porque eu escutei lá no Papo Espírita que a gente não deve julgar o outro, né? Não devo ser conivente com o ato, mas a pessoa fica remoendo. E eu converso, mas por dentro é um vulcão de mágoas, de ressentimentos, ou ser aquele que fez de culpa, né? Como que a gente vai vencendo esse processo de olhar para o outro, entender que ele é igual comigo nesse planeta expiatório, né? Em que ele também está crescendo.
como é que eu vou fazendo esse caminho no processo da empatia, desfazendo tirando do meu coração essa mágoa, esse ressentimento que eu não estou externando, mas que ele está acontecendo internamente. Essa reflexão aí nos remete ao Evangelho de Jesus. Quando o mestre fala para amarmos os inimigos, porque se a gente amar só os que nos amam, ele fala, os de má vida, ele fala, os de má vida também fazem isso. Sim. Entendeu? Ama. Uai, então assim, aí, só que Jesus nos ensina também, aprendemos com os espíritos, né? Na codificação kardeciana. Que Jesus não espera que tenhamos pelo inimigo, aquele que nos feriu, que nos machucou, que nos traiu, que mentiu pra gente, que nos enganou, que puxou nosso tapete, o mesmo amor e a mesma devoção que a gente tem por aqueles que nos amam de maneira recíproca, não é isso. O amor aos inimigos é fazer o bem sempre que a vida lhe chamar, porque ela vai chamar. E quando ela chama, ela está testando é outro, não é você. Então, assim, quando Jesus nos ensina a amar o inimigo, os espíritos nos elucidaram que amar o inimigo não é amar aos seus amores, muitas vezes, Miriam, será necessário o afastamento. Se ele está te ferindo, a outra face que Jesus nos convida a dar não é a face física, senão seria contrassenso vis-a-vis o alto amor. Se o outro me fere na face, eu não vou virar a face e ele continuar me ferindo, o agressor não para. Isso aí seria um contrassenso à lei maior, que é... Lembra do ti mesmo, que a gente falou no começo, do amor? Qual é a outra face do mestre? É o sentimento. É o sentimento. Se o outro me vilipendiou na minha melhor emoção, no meu sentimento, na pureza da minha entrega emocional, se ele me traiu dessa forma, toda essa coisa pertence a ele. Agora eu me afasto. Porque eu não vou ficar me ferindo esse tanto. E o que eu faço com esse negócio que você falou, que é o turbilhão que ficou aí dentro? Presta atenção. Que isso nos adoece. Isso nos adoece. Ah, que bonito. Aí, depois que a gente pensou racionalmente acerca do perdão, a gente descobre, que lindo, um segundo patamar, que quando eu perdoo, não é pelo outro, é por mim. Pelo amor de Deus, perdoa. Sabe pra quê? Pra você ser feliz de novo. Pra você reconstruir sua história. Pra você encontrar outras pessoas. Ser feliz de novo com alguém. Não tá perdoando o outro, né? Porque a gente é tão egóico. Mas às vezes doeu tanto, que a gente fala assim, né? Vou perdoar fulano. E não vai acontecer nada com ele? Não, peraí, filho. Nós não temos essa capacidade de libertar o outro de um erro que ele cometeu. Se é que ele cometeu um erro mesmo. Viu? Porque Maria Dolores diz assim pra gente pensar no erro alheio. Eu tenho a minha verdade, Ana. Eu sei. Miriam, eu tenho a minha verdade. A minha Maria Dolores diz assim, verdade na Terra é como um espelho partido em milhões no lodo. O lodo não é a gente aqui, nas nossas dificuldades? Cada um que tem a sua verdade tem apenas uma fração do todo. Entendeu? Então, eu tenho aqui a minha parte e eu tô magoado com isso. Se eu perdoar, não vai acontecer nada? Não, peraí. Não temos essa capacidade de absorver o outro, de definir como vai ser a punição do outro. Não temos. Isso significa que quando eu perdoo, eu me liberto. Eu me dou o direito de ser feliz de novo. De fazer minha história de novo. De encontrar outra pessoa, construir outro cenário pra mim. E bora! E de aprender, né? Exatamente. Aprender muito com aquela situação toda. Exatamente. Né? Então, Patrícia, a gente estava falando de perdão. Sim. Mas a gente ainda está muito no bateu, levou. Naquele Naquele nível, né? Quando a gente falou aqui de traição, é muito comum você, numa roda de conversa, a pessoa dizer, não, me traiu, eu traio também. Porque é uma coisa culturalmente aceita ou culturalmente esperada uma atitude assim, né? Parece que tão você desvirtuado, né? É uma pessoa que engole sapo, que você engole tudo. E às vezes a gente engole sem dever engolir, né? Muita gente passando aí muitas mulheres, por exemplo, passando por violências que não deveriam, às vezes, nem passar se elas quebrassem aquele ciclo, né? Mas fala sobre esse bateu, levou. Por que a gente... isso não é uma coisa boa para nós? E qual é o contrário disso que pode melhorar nossas relações? Conosco mesmo, principalmente, né? A primeira coisa que eu penso, assim, da sua fala, Ana, é que você falou assim, muitos engolem. Se ficar engolindo demais sem conseguir se externar, também não está de acordo com o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Nosso Senhor, como diz Humberto Roden, diz que o Evangelho de Jesus é o maior código de ética da humanidade, porque a gente não entendeu. Entendeu? Aí 2000 anos a gente ainda não entendeu, que a gente é atrasado. Jesus fala, se você falar sim, sim, não, não. Então você pode falar? Pode, deve. Você não tem o direito de ferir o outro. Para não entrar nessa roda aí do revide.
Mas você pode expor o que tá te ferindo, te machucando, o que te violentou na sua emoção, no seu espaço afetivo. Deve. Aquilo Deve. você discorda, né? Exatamente. É o se ensina ou não de Jesus. Agora, não dá para ter uma comunicação violenta. Porque senão você vai devolver para o outro da forma como ele te feriu. Não seja, pelo amor de Deus. Não se torne, por favor, aquilo que te feriu. Entendeu? Porque senão você está pautando a sua atitude pelo outro. E sai o defeito manada. Porque o efeito manada faz muito mal. Então, não é porque todo mundo vai cantar aí no show. Se me trair, eu traio, que tem uma música do povão. Se me trair, eu traio também. Não é porque todo mundo tá cantando isso que é certo. Tá bom? Voltando no Gandhi, o Gandhi dizia assim, ó, que ele conseguia aquilatar o valor moral de um ser humano quando ele era capaz de dizer sim. Lembra do sim, sim, não, não de Jesus? O Gandhi dizia que ele aclatava o valor moral de um ser humano quando ele era capaz de dizer sim, mesmo que todo mundo estivesse dizendo não. E o contrário também. Que ele fosse capaz de dizer não, mesmo que todo mundo dissesse sim. Lembra que foi o efeito manada, foi a massa que crucificou Jesus. Então, arrisco dizer, num orbe atrasado como nós estamos, que a massa tende a ir no efeito, Joana de Anjos fala, na série psicológica dela, tende a ir desfazendo os freios morais e aderindo Exato. a decisões que não são, Joana chamando do si, do self, da sua melhor parte, como Jesus chamou Marta a trazer à tona naquela passagem evangélica. Quando você adere ao todo mundo, corre o risco, Joana de Anjos alerta, de diluir a sua melhor parte na decisão que nem é sua. Depois você vai se arrepender por aquela escolha e presta atenção, a reparação moral e emocional é sua, não é da massa. Então, decida. E se a sua consciência chancelar, Madre Teresa dizia assim, gente, nunca foi entre a gente o outro, sempre foi entre a gente e Deus. Entendeu? Então, sua consciência chancelou, vai aí na sua consciência e segue em frente. Se o outro te considera tolo, bobo, ingênuo, não deixa o olhar do outro também te definir, não define. Né? Nós precisamos da nossa autoridade amorosa, afetiva, para a gente crescer na Terra. Mas o outro não pode me definir. Pelo amor de Deus, como dizia o Chico, eu deixo o outro. Que outro? Ainda mais o Chico, tadinho, que sofreu tanto, né? Ele dizia, eu deixo o outro. Ser como ele puder ser, gente. Como ele consegue ser, mas eu não, eu sou como eu devo ser. Precisa ter muita autoestima, né? É o processo, Muito Ana. amor próprio para a gente sustentar. Às vezes você ir contra a manada, né? E é se amar como se é, e não como a gente gostaria. quer parecer, como gostaria, e não amar, se identificar com aquele ser que eu faço o maior esforço para parecer ser, né? O parecer ser é terrível. Parecer É terrível. ser, Aí eu exato. amo essa persona, essa imagem que eu pareço persona. ser Joana pro Chá fala que é outro, né? persona. Não, a gente está falando de amar quem eu sou. Exatamente. Com erros, com os acertos, né, Acolhe Patrícia? o seu ser aí, com as suas fraquezas, suas fragilidades. Todo mundo tem. Não é nenhum problema você não dar conta, porque ninguém dá conta de tudo. Não tem nenhum problema você ter errado, todo mundo erra. Não tem nenhum problema você desistir. A gente desiste de muitas coisas, às vezes recuar e avançar. Entendeu? Então, acolha-se como você é. Agora não tem leniência. Olha, viu? Olha, observa o que pode melhorar e caminha. Se o outro, entendeu? Ótimo. Se ele quer caminhar do seu lado, perfeito. Se ele te amou, que lindo. Mas se ele não acolheu, não aceitou, não quis, faz o Chico. Lembra do Chico? Deixa o outro. Ser quem ele puder ser. Né? Ou quem ele conseguir ser. Mas eu não. Eu já sou como eu devo ser. Então, eu olho pra mim, me aceito, me acolho e falo, ó, isso daí eu não faço, não. Isso aí não dá pra fazer, não, tá, filho? Sem falar que a gente tem companhias espirituais Sim. que jogam aqui. Às vezes você tem que lutar contra, porque tem uma tendência ali dentro de você, afinal de contas. Sim. Nós estamos tentando mudar agora, né, Patrícia? Agora que a gente está, né, tirando uns espíritos aí mais evoluídos, que são raríssimos, a gente ainda está na luta. Sim. Então ficam aqui, ó. Mas você não vai falar Só nada. ativando, Você né? não vai fazer nada. E aí, como é que a gente faz quando essas vozes vêm pra gente? E a gente está nessa luta. O André Luiz fala, é muito filosófico, né, pessoal? Mas dá pra gente pensar. Ele fala que tudo, em todos os universos da criação divina, veja, a gente tá num que se expande, né? Que é infinito, que se expande. E André Luiz fala que em todos os universos da criação divina é tudo por sintonia e por afinidade. Então, quando a gente sabe que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas, como Paulo de Tarso fala, e a nuvem de testemunha inclui encarnados e desencarnados, né? E a Ana citou os desencarnados. O que eu vou fazer quando eles começam a potencializar esse sentimento em mim? É preciso autoconhecimento.
Não é possível a gente querer avançar sem se tocar. Aí retorno o que a Ana falou. Eu preciso muito autoestima para falar sim e não. É preciso que a gente busque as ferramentas na Terra que já nos permitem o autoconhecimento. E nessa busca interior também eu desenvolvo a autoestima. A Terra já tem muitas ferramentas, gente. Tem as ferramentas na seara da ciência psicológica, tem as ferramentas nas próprias religiosidades, que vão além da religião que é limitada. A religiosidade é o seu religar, é você com Deus, né? Então, tem ferramentas. Então, é preciso se conhecer, para você saber, eu ajo assim, mas essa resposta está muito potencializada, está desmesurada, entendeu? Toda vez que você achar que está respondendo desmesuradamente, a André Luiz fala, sinal verde, ou sinal amarelo, presta atenção. Está potencializando algo que não é bom em você. Educa a sua reação para que essas vozes não encontrem ressonância. Mas é um processo. Assim como a gente falava do perdão, né? Também é um processo. Começa. O autoconhecimento também é uma busca, que é uma caminhada. E você começa a se conhecer, se reconhecer. Então, você olha para uma reação sua e você se conhece ali. Você se reconhece em algum momento. Eu não me reconheço naquele ataque irado. Ah, então por que eu dei abertura para isso? É um processo, né? E se deu? Eu já dei. Aconteceu. Eu tive um ataque por causa de nada. Acontece. Reflete, recolhe. Aconteceu comigo um dia numa fila. Eu nervosa, aconteceu 1000 coisas. Uma pessoa entrou na frente, eu dei uma bronca na atendente. E ela virou pra mim, pessoal, e falou assim, você não é aquela que dá palestra na comunhão? Gente, eu queria morrer. Onde é que é o buraco? Aí eu virei pra ela e falei, você me desculpa. Deixa eu te falar, eu sou um ser humano, cheio de dificuldade, eu falo de coisas que eu preciso aprender. Esse ataque que eu dei aqui nessa fila não justifica. Aí, que com a cara assim, ela, não, tudo bem, Patrícia, tudo bem. Eu acho que ela ficou com um sentimento de compaixão. Eu falei, me perdoa, porque eu tô olhando aqui, a reação foi desmesurada pro tempo de espera, pra tudo, tá bom. Eu tô só querendo falar de algo que eu tô precisando aprender também. Quando você estiver lá na palestra, fala, eu sou aquela que te vira na fila. Pra eu lembrar que eu preciso ver, que eu preciso viver. Ai, tem que sair do banquinho, né? Não, desce aí, filha. Desce do palco aí pra falar, ó, eu tô falando aqui com vocês, mas eu também preciso viver isso. Né? Nós estamos todos nessa mesma vibe. Essa história aí da fila, nunca mais esqueci. A menina fez um bem danado. É um processo de se auto-observar, Sim, né? que reação é essa, filha? Tu ficou 15 minutos na fila, já tá nervosa? Não é justificar. Não. Ah, eu tenho isso para resolver. Foi por isso que eu agi assim. Não, eu olhei pra ela e falei, isso. desculpa, perdi a estribeira por causa de nada. Eu falei, aquele negócio que eu falei sábado lá, eu tô precisando aprender também. Eu falei primeiro pra mim, me perdoa. Aí ela falou, não, Patrícia, tudo bem. Isso é bacana demais. Agora a gente tá caminhando pro final e a gente ainda quer... A gente fica sempre nesse... Dia, tá? Eu vou voltar pra mim. O papo é sempre E a bom gente e acaba demais. muito rápido. Além da mensagem da Patrícia, que ela vai finalizar aqui, nós vamos mostrar o livro que a Claro, Patrícia com lançou. certeza. Mas primeiro, Patrícia, olhando lá para aquela câmera, você vai falar para quem nos assistiu e gostou aqui tanto do nosso bate-papo. Como é que a gente faz para lidar melhor com os erros alheios, tendo mais indulgência, mais compaixão, um olhar menos julgador ainda diante de tantos erros? É um mundo que tem erro todo dia e erro grave. Contar uma história breve para vocês. 2 monges num barco. Eles iam atravessar de um lado para o outro, pessoal. O barco começou a sobrar, começou a encher de água. Os monges iam pular, lenda budista, na água. Nisso, o monge mais velho, que era o mentor do outro, viu que tinha um escorpião no barco. Aí ele pegou o escorpião assim com água, se protegeu, proteja-se. E jogou para se salvar também. Quando eles desceram na margem, eles iam andando com alpercatas, né? Monges usam sandálias, chinelo de couro, alpercatas. Aí estava andando e o escorpião picou o próprio monge mais velho que o havia salvado. E aí o mais novo falou, olha aí, o que você fez? Você salvou para ele te picar? Aí eu falei, não, peraí. Salvar é da minha natureza. Picar é da dele. Então, eu não vou pautar a minha atitude pela atitude do outro. Então, pense nisso. Não deixe o outro pautar a sua escolha. Cuide da sua emoção, do seu coração, porque no final vai ficar você com você mesmo. Aí, tomara que o seu coração esteja passando por esse processo de lavagem. Tá bom? Você seguir em frente. Bacana. Patrícia, mostra pra gente o seu livro, conta aí sobre o que ele fala e aonde que as pessoas podem buscar. Pessoal, esse livro aqui surgiu quando eu fiquei de licença. Eu tive um câncer de medula. Fiquei 2 anos de licença. E aí, por intuição espiritual, um amigo espiritual falou, vamos contar histórias que você sabe de pessoas? São todas histórias verdadeiras. Que não aconteceram comigo. Deve ter uma história que aconteceu comigo. Mas a maioria de amigos, familiares, pessoas bem próximas que me contaram.
São histórias lindas sob o olhar espírita. Ele está à disposição no site da Federação Espírita do Paraná. A livraria se chama Mundo Espírita. E o nome? 52 lições inesquecíveis. São 52 lições porque são 52 semanas num ano. Então, quem sabe a gente lê uma historinha por semana, vai dando uma respirada, seguindo em frente. São historinhas que contam alguma superação. Isso. São Isso. histórias que têm alguma moral, alguma lição por trás, que é para a gente ler uma por semana. E reforçando o nosso papo, né? É isso. Evoluindo, progredindo, né? Vamos lá. Bacana, parabéns pelo Obrigada. seu livro. Obrigada por você estar aqui, Eu tá vou bom? voltar. Uhum. Gostamos demais. E esse bate-papo aqui que a gente teve com a Patrícia foi objeto de uma palestra sua aqui Foi. na Comunhão. Não lembro o nome da palestra. Em face do erro alheio. Em face do erro alheio. Então, É. vocês procurem, se vocês quiserem ouvir mais sobre o tema, procurem essa palestra na TV Comunhão no YouTube, que vocês vão encontrar. E tem muitas outras da Patrícia. Eu conheci a Patrícia assistindo palestras suas aqui no sábado. Não sei se você continua Sim. dando palestras 5 aos horas, sábados. primeiro sábado. Isso. Eu dava passe num grupo de passe e vinha aqui e assistia a sua palestra. Aliás, eu assistia a palestra, depois eu ia para o grupo de passe, 6 legal. horas. Então, vocês quiserem conhecer mais a Patrícia, ela também está na TV Comunhão e nas nossas palestras. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos ao ar quintas-feiras, 18h45. Temos mais de 320 programas e, presta atenção, nós estamos com 2 playlists. Um no canal TV Comunhão, que é mais recente, do 300 para cá, e os anteriores no Comunhão Espírita de Brasília. Temos 2 playlists recheadas de temas para vocês nos acompanharem. Vai lá. Obrigada, Miriam. Obrigada também, Patrícia. Obrigada, Até a Patrícia. próxima. Obrigada, pessoal.